Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para nossa reflexão. Encontramos hoje no livro de Jó, no capítulo 31, e o versículo de número 6, onde está escrito assim: Pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Aqui estamos diante de um testemunho pessoal do próprio Jó diante de Deus sobre a sua conduta, a sua maneira de viver diante da presença de Deus. E isso não era somente uma vaidade de Jó, mas era a sua vivência, o seu dia a dia, o seu padrão de vida era este. Tanto é que o próprio Deus deu testemunho, dentre outras características na vida de Jó, Deus falou também sobre a sinceridade de Jó. Então, se para Deus Jó era sincero, então o que Jó estava dizendo agora era puramente a realidade do que ele vivia. Por quê? Se o próprio Deus se dispôs a dar testemunho de Jó com respeito à sua sinceridade, isto prova que a sinceridade de Jó, ela era verdadeira. Jó não era um ilusionista, um enganador, alguém mascarado, que aqui se procede de uma maneira, ali procede de outra maneira, com este procura viver de tal forma, com aquele outro procura de outra forma. Não. O sincero e que vive na sinceridade, aonde ele estiver e com quem ele estiver, nada vai abalar e mudar o seu procedimento, porque ele é na essência. A sinceridade parte do coração, não é algo de aparência somente. Existem muitos que querem dar aparência de sinceridade, de humildade e de outras coisas mais. Quando você se detém com ele por 3 a 5 minutos, você logo descobre que tudo aquilo é uma fachada, nada daquilo existe. Mas com relação a Jó, nós não temos nenhuma dúvida que ele estava professando a mais pura verdade a respeito da sua vida. E ele diz aqui: pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Olha o que Deus disse aqui no capítulo 1, no versículo 1. Havia um homem, esse é o testemunho da história, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Veja, 4 qualidades que se ressaltaram na vida de Jó: sinceridade, retidão, temor a Deus e desviar-se do mal. Isto foi o que trouxe a Jó a felicidade, a alegria e tudo aquilo quanto ele conseguiu em família, em bens, em amigos, foi mediante o procedimento de sinceridade com o qual ele vivia e se portava diante das pessoas. No versículo de número 8, disse o Senhor a Satanás: observe tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então o próprio Deus testemunhou a sinceridade de Jó para Satanás, que procurava desacreditar a Deus, e Deus deu testemunho, porque ele viu isso na vida de Jó. E aqui no capítulo 2, no versículo 3, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então veja, mesmo diante de um sofrimento
que Jó não entendia qual a razão daquele sofrimento tão de repente assim, mas mesmo nesse estado de coisas, nós encontramos que o próprio Deus diz que ele ainda retém a sua sinceridade. Então, sinceridade era algo que fazia parte do caráter de Jó. E o caráter não se muda como se muda uma peça de roupa. O caráter, ele é firme, ele é permanente, ele faz parte da vivência daquela pessoa. E o caráter é formado através de procedimentos, de hábitos, de comportamentos, de entrega. E isto na vivência que Jó tinha com Deus, a sinceridade passou a ser uma marca registrada do seu caráter, junto ao temor de Deus, a retidão e o desviar-se do mal. 4 características que se ressaltam na vida de Jó. Então, quando ele diz, pese-me Deus, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade, ele estava dizendo a verdade diante de Deus. Ele sabia o quão sincero ele era diante do Senhor. Porque a pessoa que é sincera, ela sabe que é. Ela sabe como ela tem caminhado, como ela tem agido, como tem sido o seu comportamento, o seu relacionamento com as pessoas, e não querendo tirar vantagem de ninguém, não querendo mostrar uma coisa que não é. O sincero, ele não precisa de máscara. Ele não precisa se maquiar para se apresentar diante das pessoas. Ele o é naturalmente. E não precisa tentar pegá-lo de surpresa, porque em qualquer condição em que encontrá-lo, mesmo de surpresa, ele vai manter aquele mesmo procedimento, aquele mesmo caráter, porque aquilo parte do coração. A sinceridade não é aquele que só é sincero quando alguém está olhando, mas mesmo quando ninguém está olhando, ele permanece na sua sinceridade. Há até uma pergunta, ele diz, quem é você quando ninguém está olhando? Porque quando as pessoas estão olhando, logo as pessoas se fazem a compostura, têm um procedimento, uma maneira de agir, uma maneira de conversar, porque está sendo olhado. E quando ninguém está olhando, como é este procedimento? Ele é o mesmo ou ele é totalmente contrário àquilo que aparenta ser? Para Jó não tinha o faz de conta. Jó era realmente sincero. E a sinceridade foi que manteve ele firmado em Deus e não se deixar levar por qualquer situação de problemas, dificuldades e acusações dos seus próprios amigos. Jó não deixou se abater por isso, porque ele sabia em quem ele estava confiado e sabia como era a conduta dele no seu dia a dia. Não adiantava as pessoas acusá-lo de que ele estava em pecado contra Deus e ele precisava confessar. Ele sabia, na verdade, como ele estava diante do Senhor. Ele nunca perdeu o contato com Deus, mesmo no momento mais difícil da vida. E observamos aqui no capítulo 2, o versículo de número 9. Olha a mulher de Jó vendo o sofrimento dele e aquelas perdas, uma atrás da outra, tanto de bens como de vidas humanas. Olha o que ela disse a ele. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, a sinceridade de Jó era conhecida diante de Deus, era conhecida diante do povo daquela terra de Uz, era conhecida da esposa de Jó, e o próprio Jó conhecia a sua sinceridade. Então, veja uma pessoa agradável, amável, porque quem é sincero, ele não vai te iludir, ele não vai te enganar, ele não vai te bajular, ele não vai dizer as coisas que você quer ouvir, mesmo estando errado, mas ele vai dizer quem ele é e como ele age. Então, a sinceridade é a pessoa que não usa máscara, a pessoa que não tem duas personalidades. Infelizmente, hoje, acontece assim. As pessoas estão conversando com você
e demonstram a amizade, e é uma beleza, e tudo ali parece ser verdadeiro. Quando você dá as costas, eles estão falando totalmente contrário. E às vezes falando até contra a sua própria vida. E você às vezes não sabe, fica iludido, pensando que todo mundo ali é sincero e é verdadeiro. Sinceridade é algo que está quase que em extinção no meio da humanidade. Porque o que mais domina entre as pessoas é a falsidade, é o engano, é a mentira, é a bajulação. São estas coisas que têm tomado conta da maioria das pessoas e têm atrapalhado o relacionamento de uns com os outros. Por isso que há conflitos, há guerras, há pelejas, há dificuldades, há incompreensões. E é difícil trabalhar hoje com uma pessoa que é sincero. Quando nós encontramos uma pessoa que é sincera, nós nos atemos a ela e queremos tê-la como nosso companheiro, como nosso amigo, como nosso irmão, para que a gente passe momentos juntos, porque sabemos que ali não há engano, não há faz de conta, não há mentira. A sinceridade coloca a pessoa num lugar de destaque. E Jó era este homem destacado naquela terra. Todos o conheciam, todos iam ter com Jó. Ninguém ia com segundas intenções, ninguém ia pensando que Jó ia ludibriar e enganá-los. Não, Jó nunca partiu por esse procedimento. A sinceridade mantém a pessoa no caminho da honestidade, da pureza e da verdade. Eu trabalhei com poucos homens de Deus, cuja vida eu vi neles a sinceridade e me apeguei a eles e eu tenho em grande estima no meu coração por ser estes homens sinceros e verdadeiros. Mas também já vi muitos homens chamados homens de Deus que lhes faltaram e faltam a sinceridade, porque na sua presença eles dizem uma coisa e nas suas costas eles dizem outra. Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes que eu tive conhecimento destas atitudes. Então, estas pessoas, para mim, elas perderam toda a credibilidade que poderiam ter, mas nunca tiveram, porque nunca foram sinceros. Mostravam-se pessoas sinceras e confiáveis, mas quando a gente observa que são pessoas de duas palavras, ela tem uma palavra na sua frente e nas suas costas ela tem outro tipo totalmente contrário, então significa que essas pessoas são enganadoras, são desonestas, são desleais, não têm na sua vida sinceridade. Sinceridade é ser sincera. É pessoa que não precisa fazer uma maquiagem para se mostrar agradável. Não. O sincero não precisa de maquiagem. A sinceridade embeleza o seu rosto, a sua vida, através do seu comportamento. E Jó era um homem sincero. Todos davam testemunho da sinceridade de Jó. E o inimigo, querendo ou não querendo, ele deveria concordar com o testemunho de Deus a respeito de Jó. Deus abençoe, irmã Cristiane e pastor Edson. Então, observe, se o próprio Deus chegou a Satanás e disse: não há na terra ninguém semelhante a Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ora, para o próprio Deus dar testemunho de um homem, este homem tem que ser verdadeiro. Deus não vai dar testemunho de um mentiroso, de um enganador. Ele dá testemunho de quem realmente satisfaz o seu coração. E Jó era um desses homens. E lá na terra de Uz, todos conheciam o caráter de Jó. E Satanás querendo colocar em dúvida que Jó servia a Deus, que a sinceridade de Jó era aparente, porque Deus dava bens para Jó. Então disse: tira tudo dele e vê se ele não vai amaldiçoar na sua cara. Se Jó não tivesse sinceridade, quando lhe tirou os bens e os filhos, ele seria o primeiro a amaldiçoar a Deus. Mas o que ele fez? Mesmo perdendo tudo,
mesmo com a dor da perda, ele manteve a sinceridade. E quando Satanás estava incitando, o próprio Deus disse, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Mas ele manteve-se na sinceridade. Então Jó era alguém destacado, conhecido entre as pessoas. Quem tivesse coisas erradas, não fizesse negócio não tentasse fazer negócio com Jó, porque com ele não teria nenhum acordo, porque ele partia pela sinceridade. O que é, é. O que não é, não é. É na sua frente, é na sua ausência, é de perto, é de longe. O sincero, ele não muda o porte dele, o procedimento e a sua palavra. Ele mantém firme. E nós hoje estamos precisando de homens e mulheres sinceros, porque infelizmente está muito difícil. É quase que impossível de encontrar estas pessoas. Ainda existe aí umas poucas por este mundo afora, mas a maioria é somente uma capa de sinceridade, mas quando tem qualquer problema, qualquer dificuldade, você vê que a sinceridade dele voa pelo espaço. E ele vai se revelar quem realmente é. Jó não era assim. Jó manteve-se na sua sinceridade. Observamos aqui no capítulo 27 de Jó e o versículo 5. Onde está escrito assim: longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, ou seja, até que eu morra. Jó dizendo, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Ele sabia o valor da sinceridade. E por isso ele diz que levaria a sinceridade até a morte. Então quem confiasse em Jó, ou tratasse qualquer coisa com Jó, podia dormir tranquilo, sem nenhuma preocupação, porque Jó era sincero. Quem é sincero é verdadeiro, é honesto, é fiel, é leal, é cumpridor da sua palavra. Jó tinha esta qualidade. E aqui no capítulo 31, versículo de número 6 que li, diz, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Quando o homem não é sincero, ele não faz essa pergunta a Deus. Deus pode me pesar e Deus vai ver a minha sinceridade. Se não é sincero, não tem coragem de dizer isso diante de Deus. Mas Jó podia dizer, porque Jó não tinha nenhum engodo, nenhum engano na vida dele. E observe neste capítulo 31, quantas coisas ele colocou que vem provando a sinceridade de Jó. Observemos aqui, por exemplo, ele diz, pese-me em balanços fiéis, saberá Deus a minha sinceridade. Se, então tem vários Cs aqui. Se os meus passos se desviaram do caminho. Ele não se desviou do caminho. Manteve o quê? Sinceridade. Segundo, se o meu coração segue os meus olhos, o que vejo? 3. E se as minhas mãos se apegou a alguma coisa? Nada disso. Nem os passos se desviaram, nem o coração seguiu a visão física e materialista, e nem as mãos se apegou a algo que não lhe era próprio. Seguindo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher. Hoje isso aqui parece que virou rotineiro. As pessoas em posições de influências, muitas das vezes, entram por este caminho, deixam-se seduzir. Homem por mulher, mulher por homem, por dinheiro, por corrupção, por engano, por vanglória, por mentira. Isso tudo revela-se falta de sinceridade. E Jó disse, se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher. E uma outra coisa ele disse, eu jamais colocaria os meus olhos sobre uma virgem, no sentido de possuí-la. Jamais.
O que é isso? Isso é a fibra que tinha Jó, a sinceridade que dominava a vida dele. Deus abençoe Sidney Silva. E o seguinte aqui, no versículo 16. Se retive o que os pobres desejavam. Se os pobres chegaram na minha casa e eu disse a eles que nada podia fazer. Eles podiam ir embora, que eu não tinha nada a fazer com eles. Não, Jó nunca despediu as pessoas que foram a ele de mãos vazias. Jó sempre tinha algo para as pessoas, principalmente para os pobres. Ou se fiz desfalecer os olhos da viúva. A viúva com aquele óleo de necessidade, e a pessoa percebe no olhar que a pessoa está precisando, está desejando alguma coisa, e às vezes não tem coragem de pedir. Só pelo olhar da viúva ele entendia o que é que ela precisava. 19. Se a alguém vir perecer por falta de vestido, e ao necessitado por não ter coberta. Veja como a sinceridade de Jó foi provada na sua vida prática. Falta de vestido ou falta de coberta para se aquentar. Ele sempre foi cuidadoso com relação às pessoas. 20. Se os meus lombos me não abençoaram, ou se os seus lombos me não abençoaram, e se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros. Então ele sempre tinha o necessário para quem tivesse necessidade. Se eu levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda. O órfão, o necessitado, levantar a mão contra é mandar embora e não socorrer, não ajudar. Mas Jó, na sinceridade, ele sempre tinha uma porta aberta para os órfãos. Versículo 24. Se no outro pus a minha esperança, ou se no ouro pus a minha esperança, se os olhos dele eram vidrados pela riqueza. Jó não se deixou dominar pela riqueza, porque Deus era a confiança dele. 25. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda, ou seja, se ele tinha consigo orgulho, vanglória, ostentação do que ele possuía. Não, a sinceridade impedia Jó desta prática e, portanto, ele manteve-se na sua sinceridade diante de Deus. 26. Se olhei para o sol quando resplandece, ou para a lua caminhando gloriosa, desejando coisas altas. 29. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio. Ou seja, aquele que tem ódio a mim, quando ele cai em desgraça, eu vou celebrar. Está vendo aí? O meu inimigo caiu, o meu inimigo foi derrotado. Ele recebeu o que merecia. Jó não fazia isso. Ele disse que ele não se alegrou da desgraça daquele que tinha ódio contra ele, ou se ele exultou quando o mal o achou. 31. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? 33. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Jó nunca foi este de esconder as coisas. Então veja, em quantas situações ele colocou aqui as condições que ele provava diante das pessoas e diante de Deus, como era a sua sinceridade. Versículo 38. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, a terra clamar contra ele, a agricultura, o plantio, se comi a sua novidade sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, ou seja, se ele comeu coisas roubadas, sem pagar. Tudo isto ele demonstrou aqui, neste capítulo 31,
mostrando a sua sinceridade, a sua integridade, a sua pureza, sua retidão e o seu cuidado. E guardando-se do mal em todo o tempo. Este homem foi honrado por Deus, porque a vida que ele viveu na presença de Deus, nos tempos áureos, nos tempos bons da prosperidade e no tempo da provação, ele desceu o caminho mais baixo possível. Ficou só pele e osso e ainda todo chagado. Mas mesmo assim, ele manteve a sinceridade diante de Deus. Existem pessoas que por pouca coisa hoje trocam a sinceridade. Por quê? Porque ela não é de coração. Ela é de boca somente. Então ela troca por qualquer coisa. Quem vive no coração, no seu comprometimento, é parte já do seu caráter, ele não abre mão. Não importa em que situação, circunstância ele esteja, favorável ou desfavorável, ele manterá a sua sinceridade. Jó é para mim, é para você, é para cada um de nós um exemplo de sinceridade. Alguém que não fazia coisas às escondidas, não fazia trapaça, não se aproveitava da vulnerabilidade e fraqueza das pessoas, não dava recursos para as pessoas procurando outras coisas em troca. Não, Jó não era desse jeito. Jó não agia com segundas intenções. A sinceridade não lhe permitia viver desta forma. A sinceridade o conduziu por um outro caminho, limpo, seguro, agradável e aprovado diante de Deus. Então isto vem para a minha reflexão hoje, para a sua reflexão, para a nossa reflexão, para analisarmos a nossa vida. Nós temos andado com sinceridade? Sinceridade diante de Deus, sinceridade diante das pessoas, sinceridade diante da família, sinceridade diante da esposa ou do esposo, sinceridade diante dos filhos, dos netos, dos vizinhos, dos irmãos da igreja, no trabalho, na escola, aonde quer que nós estamos envolvidos e temos os nossos relacionamentos. A sinceridade é uma marca na nossa vida? Ou nós somos como a maioria que aí está? Com cada grupo que nos reunimos, nós agimos de uma maneira totalmente diferente e depois, quando chegamos à frente de determinadas pessoas, queremos pousar com uma aura da sinceridade, quando, na verdade, ela não faz parte da nossa vida. Então, nós precisamos olhar o que diz a palavra de Deus. E Deus vê o nosso coração. Assim como ele viu a sinceridade de Jó, ele pode ver a minha sinceridade, a tua sinceridade, a nossa sinceridade. Ou também a desonestidade. O que domina nosso coração está patente e claro diante de Deus. Nada se esconde. Não adianta eu, com aparência e com palavras, querer dar uma impressão, se o meu coração está com outra realidade. Então aqui nós aprendemos em Jó como é bom andar na presença de Deus e ser sincero. Não importa as acusações que se façam, não importa os inimigos que se levantem contra nós. Eles podem ter todas as acusações, mas ele não pode nos acusar que nós não somos sinceros. Eles têm que dizer, querendo ou não, a sinceridade com a qual nós nos portamos. Mas para isso, nós temos que aprender a viver em sinceridade diante do Senhor. A sinceridade encaminha para a vida. Então, a sinceridade é útil diante de Deus. É boa no relacionamento entre as pessoas, porque traz credibilidade, confiança. E as pessoas passam a dar crédito nas palavras de quem é sincero, porque sabe que ali não está um enganador, um bajulador, um mentiroso. Não. A sinceridade mantém a pessoa no seu porte
ele não se vangloria daquilo, ele vive a sua realidade. Portanto, a palavra dos sinceros, elas devem ser ouvidas com muita atenção, porque ali está uma fonte segura de verdade, de pureza e de fé. Isto é o que Jó vivia. Deus abençoe a irmã Eliane Marques. Pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Então Deus, na palavra de Jó, ele tem uma balança. E a balança de Deus é fiel. Não somente Jó conhecia a respeito disso, como também Davi. Vamos encontrar aqui no Salmo 25 e 21, está escrito assim: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. E o Salmo 26, no verso 1, o salmista Davi disse: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor e não vacilarei. Julgar é avaliar. O julgamento que Jó pediu foi em balanças fiéis. Pesar em balanças fiéis e saber o valor da sinceridade de Jó. Aqui Davi estava pedindo esta mesma coisa. Então, a sinceridade é algo possível de se viver. E quem se decide a servir a Deus, ser fiel e leal a Ele, tem que viver também uma vida de sinceridade. Não viver de máscara, de engano, de maquiagens, não. Mas viver na sinceridade. Isto é útil para tudo e para todos, até mesmo no nosso relacionamento para com Deus. Então, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. A nossa sinceridade deve ser conhecida por Deus e pelas pessoas. Então, quem é sincero não se oculta, também não se coloca na condição de ostentar. Porque tem pessoas que ostentam religiosidade, mas o conteúdo está vazio. É somente uma aparência, assim, para impressionar. Mas é como eu disse, bastou ficar 5 minutos com a pessoa, você já descobre que aquilo tudo é somente uma fachada. Nada daquilo é verdadeiro. Mas com Jó não. Até o diabo teve que engolir seco, quando Deus disse: observaste o meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Ele fez tanta acusação. Lá no final, ele foi derrotado. E a derrota dele confirmou a sinceridade de Jó. O testemunho que Deus deu da sinceridade de Jó. E aqui Jó está dizendo para Deus. Jó tinha a consciência limpa, tranquila. Ele conhecia a maneira como ele vivia. Por isso ele podia dizer a Deus: pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Então devemos ser sinceros em todo o tempo. No tempo de paz, no tempo da guerra, no tempo da alegria, no tempo da tristeza, no tempo da abundância, no tempo da necessidade. Em qualquer circunstância que estivermos enfrentando, a sinceridade deve manter-se intacta na nossa vida. Não podemos negociar com a sinceridade, porque ela é útil para nós e para a nossa comunhão com Deus. Reflita sobre isto. Se você tem vivido em sinceridade, glória a Deus pela sua vida. Siga firme, continua, não desanime, não volte atrás. Se você tem vivido apenas com uma capa de sinceridade, uma máscara, um faz de conta, está na hora de assumir as coisas com mais seriedade. Volte-se para o Senhor, clame a Ele, peça perdão deste engano, desta mentira, dessa desonestidade com a qual você está vivendo e passe a viver em verdade, com sinceridade, diante de Deus e diante das pessoas. E você verá a mudança que vai acontecer na sua vida, no seu comportamento
e como a presença de Deus será multiplicada na sua vida, tão somente por encontrar em mim e em você a sinceridade. Então, entremos pelo caminho da sinceridade, porque isto é bom e é agradável diante de Deus. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.